Boa noite, pessoal. Tranquilo? Tudo bem? Como vocês estão nessa sexta-feira, dia 15 de maio, aqui em Goiás? Estamos completando 2 meses de quarentena, 2 meses de coisas fechadas, no que toca às crianças, principalmente sem aula. E penso que esse período sem aula vai mais um bocadinho aí. Mas enfim, não é disso que eu quero falar com vocês, não. Eu quero falar com vocês da intervenção dos nossos filhos autistas. Na lei que prevê alguns direitos aos autistas, de 2012, existe um direito que é o seguinte: o autista tem direito ao tratamento multidisciplinar, multiprofissional. O que significa isto? Significa que dentro do contexto de cada um, você, papai, você, mamãe, você, responsável legal, deve buscar um tratamento com vários profissionais para o seu filho, para o seu ente querido. Nos Estados Unidos, os 3 pilares desse tratamento que toda criança autista tem, porque são necessidades, envolvem 3 tipos de profissionais: o fono, o terapeuta ocupacional e o analista do comportamento. Vejam bem, esse analista do comportamento, que trabalha com análise do comportamento aplicada, que trabalha com a famosa ABA, ele pode vir de diversas formações. Ele pode vir da educação, pode vir da saúde, pode ser um fono analista do comportamento, pode ser um bacharel em direito analista do comportamento, pode ser um pedagogo analista do comportamento. Nos Estados Unidos é assim, tá? Você tem que se formar em análise do comportamento, seguir os padrões de formação dos Estados Unidos. Lá tem um certificado de qualidade internacional da Board, que são os BCBAs. E aí existem vários níveis, vários graus de formação, né? Analistas do comportamento com mestrado, com doutorado, que é o BCBA-D, etc. Enfim, quando trazemos isso para o Brasil, nós seguimos esses 3 pilares, tá bom? Só que aqui a análise do comportamento não é uma profissão regulamentada por lei. Lei essa que tem que vir do Congresso Nacional, conforme o artigo 22, inciso 1 da Constituição. E não é uma profissão que tenha cursos de graduação, tá? Então a formação de um analista do comportamento aqui, em média, a grosso modo, a maioria dos casos passa por um curso de pós-graduação lato sensu, tá? E esse analista do comportamento aqui, ele pode vir ter bacharelados em algumas áreas, ter licenciaturas em outras, etc. Não necessariamente ele precisa vir da área da saúde, tá? Óbvio que dependendo da área que ele vier, uma aptidão maior para a coisa X ou a coisa Y ele vai ter. Se for um analista do comportamento fono, ele vai ter mais facilidade para trabalhar comportamento verbal. Se for um analista do comportamento terapeuta ocupacional, além do curso de terapia ocupacional ter a sua formação em análise do comportamento, ele vai ter mais facilidade nas questões das atividades diárias. Se for um terapeuta, enfim, e assim nós vamos. Se for um analista do comportamento pedagogo, ele vai ter, ou psicopedagogo, ele vai ter mais facilidades em questões escolares, inclusão, etc. Tá? Então, analistas do comportamento no Brasil passam, no mínimo, por uma formação a nível de pós-graduação lato sensu, mais ou menos como acontece com a psicopedagogia, tá? Só que a psicopedagogia está um pouco à frente nesse aspecto, porque existem cursos de graduação também, tá bom? Mas a psicopedagogia, para vocês terem uma ideia, um pedagogo pode fazer uma pós de psicopedagogia, um psicólogo pode fazer uma pós de psicopedagogia, dentre outras pessoas com diversas formações podem fazer uma pós em psicopedagogia. O que eu quero que vocês entendam é que o analista do comportamento, independente de não ter uma regulamentação no Brasil, é uma profissão autônoma, reconhecida até pelo Ministério do Trabalho e Emprego como tal.
prescinde de legislação, eu sei, mas ela existe, tá? Ela tem todos os seus princípios, seus métodos, suas linhas de trabalho, tudo livre, autônomo de qualquer outra formação. Não somente psicólogos podem ser analistas do comportamento, inclusive o Conselho Federal de Psicologia já se manifestou a esse respeito. Eu tenho um e-mail a propósito. A legislação federal que regulamenta essa profissão dos psicólogos não fala nada de analista do comportamento. Os cursos de graduação em psicologia, a maioria deles, ou todos eles, eu já pesquisei vários, inclusive da UNB, que é a Universidade Nacional de Brasília, tem pouquíssimas matérias de análise do comportamento, não tem uma formação satisfatória em análise do comportamento. Alguns cursos de psicologia, se bobear, eu não sei, eu não posso afirmar isso, mas se bobear nem tem. Alguns psicólogos já me comentaram que tem faculdade que só tem um semestre de análise do comportamento, ou seja, não existe formação em análise do comportamento em nenhum curso de bacharelado ou licenciatura no Brasil. O que existe são cursos de extensão, cursos de formação, pós-graduações, mestrados, doutorados, que são pós-graduações stricto sensu, né? Então, os analistas do comportamento no Brasil, como eu já disse diversas vezes nesse vídeo e em outros vídeos nesse canal, são oriundos de diversas formações. Eu, por exemplo, tenho um título de analista do comportamento, eu tenho uma pós-graduação em análise do comportamento. Óbvio, eu nunca trabalhei com crianças, a não ser o meu próprio filho. Óbvio, a minha formação é jurídica. Óbvio, eu tenho uma pós em educação, tenho pós em gestão, em empreendedorismo e marketing. Eu fiz essa pós em análise do comportamento muito para testar o produto que eu vendo, muito para usar com meu filho, muito para dialogar com a minha esposa sobre que é uma analista do comportamento com uma formação muito extensa, etc. Para entender do assunto, porque o assunto é útil para mim. Mas eu não me considero um analista do comportamento apto a trabalhar com crianças autistas, porque eu tenho um senso ético, de moral e responsabilidade muito grande. Mas essa pós me deu uma visão muito ampla para lidar com as pessoas, para observar o comportamento das pessoas nos diversos contextos, sejam contextos empresariais de negócios, contextos jurídicos de uma audiência, até mesmo na educação dos meus filhos, que eu tenho 2, né? Então, é importante que vocês saibam também que a análise do comportamento não é só para trabalhar com autista. Existe análise de comportamento para trabalhar no ambiente jurídico, para trabalhar no ambiente empresarial, etc, tá? Mas, repito, não sei se é pela 4ª, 5ª ou 6ª vez, analistas do comportamento são todos aqueles que têm formação satisfatória em análise do comportamento, tá? E cada analista do comportamento vai ter uma aptidão, uma realidade, uma necessidade, uma vontade de trabalhar com a análise do comportamento no contexto X ou no contexto Y. E a análise do comportamento, por sua vez, é a linha de trabalho, é a ciência com maior evidência, com maiores evidências científicas no Brasil e nos Estados Unidos e com melhores resultados para as crianças autistas, tá? É só isso que eu preciso que vocês entendam. Então, o que vocês devem buscar são os 3 pilares para o seu filho: terapeuta ocupacional, fono e analistas do comportamento, tá? Esses analistas do comportamento, por sua vez, é preciso, se vocês puderem, dependendo do contexto, que eles tenham experiência prática, tá? Que eles tenham experiência prática. Isso é muito importante, porque às vezes vocês têm um analista do comportamento com formação teórica muito extensa, mas que nunca atendeu uma criança. Então é bom combinar as duas coisas, experiência prática e experiência teórica. E repito, não precisa ser psicólogo, pode ser pedagogo, pode ser psicopedagogo, pode ser bacharel em direito, não importa. O que você tem que analisar é a formação desse analista do comportamento a partir da sua graduação para frente, bem como a sua prática, tá? Mas isso não quer dizer, pessoal, que profissionais formados em educação, mesmo que tenham doutorado, pós-doutorado em educação inclusiva, sejam analistas do comportamento. Uma coisa é análise do comportamento, outra coisa é educação inclusiva. São coisas diferentes. Óbvio que são ciências conexas, que no ambiente do autista, dentro de uma escola, são ciências que se completam,
Quem dera a pessoa pudesse ter a formação nas duas coisas, beleza, mas a análise do comportamento é uma coisa, legislação inclusive é outra, questões pedagógicas e didáticas de pedagogos e psicopedagogos que não são analistas do comportamento é outra coisa. Tá? Então existem profissionais da educação com formação em educação, mesmo que seja educação inclusiva, isso não quer dizer que estes profissionais tenham formação em análise do comportamento. Ponto. Segundo, profissionais que entendem de legislação inclusiva. 2. Terceiro, profissionais que entendem de análise do comportamento, certo? Então, é importante que vocês saibam diferenciar isso, tá? Eu tenho um conhecimento extenso de legislação, tenho um conhecimento raso de pedagogia e educação devido a uma pós em educação que eu fiz, raso, mas raso mesmo, porque eu só tenho essa pós e nunca trabalhei diretamente com questões pedagógicas na escola, mas também não sou totalmente leigo. E tenho um conhecimento médio em análise do comportamento, mas não tenho... Carrego sim, meu filho. Mas não tenho experiência terapêutica com crianças em análise do comportamento, tá? Então, essa linha de profissionais é muito importante que haja essa distinção e haja essa clareza na cabeça dos pais. Porque tem muitas pessoas que falam de análise de comportamento, vendem até cursos de análise de comportamento, sem terem formação em análise de comportamento, sem terem experiência prática com crianças ou com jovens autistas com análise de comportamento. Isso é importante vocês observarem, tá? Verifiquem na plataforma Lattes, currículo Lattes, qual é a formação da pessoa e questione. Por que você está falando disso? Por que você está falando? Você é um papagaio, está só repetindo, só estudou? Ou você tem prática nisso? Já atendeu alguma criança? Então assim, observem isso. Você dá supervisão, que experiência você tem, tá? É importante isso. Vocês aprenderem. Profissionais da educação inclusiva é uma coisa, profissionais de legislação inclusiva é outra, profissionais terapeutas com a formação em análise de comportamento é outra coisa. Pode ter uma pessoa com formação nas 3 áreas? Pode. Mas dificilmente ele será bom nas 3, tá? Foi o que eu disse. Conhecimento raso pedagógico, conhecimento médio de análise do comportamento, conhecimento extenso de legislação inclusiva, tá bom? Experiências rasíssima de questões pedagógicas, experiência média de análise de comportamento, porque eu vivo todo dia isso, então minha experiência com meu filho é extensa, mas com outras crianças é 0, e experiência extensa com legislação inclusiva. Então assim, se o profissional não é sincero, ele não fala a verdade, ele não tem fundamentos e comprovantes do que ele fala, desconfiem, tá? Desconfie. E um quarto pilar para vocês terem nessa equipe, nesse tratamento, nessa intervenção do seu filho, é a questão médica, né? Precisa ter um neuropediatra com experiência em autismo, etc., para ver as questões neurológicas, se for o caso, medicação, coisas do gênero, tá? Aí é médico. Eu vejo muitas pessoas, falando do autismo como se fossem médicos, né? Falam do autismo, da condição neurológica, falam de remédios, falam de 1000 coisas. Ou, outra vez, charlatões, tá bom? E dentro desse pilar da terapia, porque são 4 linhas, né? É a linha pedagógica, a linha jurídica, a linha terapêutica e a linha médica. Dentro dessa ideia de psiquiatras também podem entrar na linha médica, óbvio, né? Bem, dentro dessa linha terapêutica, é importante também que, dependendo do contexto, da necessidade do seu filho, possam surgir outras necessidades e outros profissionais. Claro, existem questões de ecoterapia, inclusive tem legislação regulamentando esse direito, existem questões de atividades físicas, aí é um educador físico, existem questões de musicoterapia, de psicomotricista, é óbvio, tem outros profissionais que podem contribuir e muito com a questão do autismo, óbvio. Independente de ter informação em análise do comportamento, como eu disse, né? O fono, ele vai usar as suas técnicas, os seus métodos dentro da sua profissão para ajudar na fala, na comunicação do autista. O TO, a mesma coisa. E o analista do comportamento também vai ajudar com as suas linhas de trabalho da análise do comportamento, né? Então são ciências diferentes, linhas de trabalho diferentes que se completam e que contribuem, né? Agora, dependendo do contexto, do que você tiver disponível, óbvio, né? Atividade física,
ecoterapia, musicoterapia, psicomotricidade, tudo isso ajuda muito. Se for necessária medicação, claro, né? Isso tudo é extremamente importante dentro da escola. Um bom pedagogo, um bom psicopedagogo, às vezes imaginando autistas mais jovens, com mais idade já, num segundo grau, por exemplo, a presença de um assistente social para evitar questões de bullying, enfim. Óbvio, como eu disse no começo do vídeo, equipe multidisciplinar, equipe multiprofissional. Mas é importante que vocês compreendam que existem charlatões se aproveitando e não esclarecendo para vocês essas 4 linhas, esses 4 pilares que seu filho tem que ter de suporte, né? Bem, e vejam bem, não estou dizendo que psicólogo não pode ser analista do comportamento, muito pelo contrário, só estou dizendo que analista do comportamento pode vir de qualquer formação, não são só psicólogos que podem ser analistas do comportamento, como muitas pessoas acreditam e muitas outras dizem por aí de forma mentirosa, tá? Uma outra verdade que vocês precisam saber, que não é só a análise do comportamento que pode ajudar o seu filho, claro que não. Existem outras linhas de trabalho com seus métodos, Sunhouse, Floortime, Teach, Denver, etc. Óbvio, eu sei disso, eu conheço tudo. Algumas dessas linhas de trabalho nasceram da análise do comportamento, outras são totalmente contraditórias, enfim. E aí eu quero contar outra verdade para vocês, tá? Diferente dos Estados Unidos, aqui no Brasil, nenhuma linha de trabalho dessa, nenhum método terapêutico desse é passível de registro, nos termos da legislação de marcas e patentes, de registro industrial. O que significa isso, Diogo? Significa que lá nos Estados Unidos, quem tem os direitos de registro sobre o Denver não pode bater no peito e dizer assim, somente os profissionais que fizerem a certificação comigo podem trabalhar com Denver nos Estados Unidos. Que os profissionais que detêm o título autoridade sobre o Teach podem bater no peito e dizer assim, lá na Carolina do Norte, na cidade de Chapel Hill, dizer assim, somente os profissionais que fizerem essa certificação comigo podem trabalhar com Teach. Beleza, isso lá nos Estados Unidos, tá bom? Aqui no Brasil não. Qualquer pessoa pode trabalhar com Teach, qualquer pessoa pode trabalhar com Denver, qualquer pessoa pode trabalhar com análise de comportamento, qualquer pessoa pode trabalhar com Sunhouse, com Floortime, etc, 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 com método Boquinhas, qualquer. Ah, Diogo, você está dizendo que qualquer pessoa é capaz de trabalhar, qualquer pessoa está capacitada? Não foi isso que eu disse. Eu disse juridicamente, eu posso amanhã gravar 20 horas de aula de Teach e vender esse curso, sem nunca ter lido nada considerável, nada extenso sobre Teach. O que eu estou dizendo é isso, ou seja, eu vou ser um charlatão, eu vou ser um pilantra se eu fizer isso, tá? Eu só estou dizendo que da mesma forma que pessoas pilantras se dizem capazes de ministrar cursos nessas áreas que eu mencionei, existem pessoas que são capazes de ministrar cursos nessas áreas, mas que mentem ao dizer que somente elas podem ministrar, que somente elas são certificadas no Brasil, dando a entender que outras pessoas não podem trabalhar com isso. Não. Somente elas podem ser certificadas junto ao órgão americano lá, XXXY, beleza. E somente elas, de fato, fizeram cursos de qualidade. Ótimo, nisso tudo eu concordo. Agora, uma outra pessoa que tem aprendido Teach fora do centro lá da Carolina do Norte, sei lá por qual meio, não me interessa, tem aprendido Teach, esteja capaz, se sinta capaz de ministrar o curso, independente dela ter a certificação lá da Universidade da Carolina do Norte, do centro, enfim, eu não estou lembrando exatamente como que funciona. No Brasil ela é livre. No Brasil, esse centro, essa Universidade da Carolina do Norte não vai poder fazer nada, oficiar essa pessoa. Você não pode ministrar porque você não é licenciado aqui. Essa pessoa vai falar, vai se lascar. Aqui no Brasil é outra jurisdição, é outra legislação. Então, eu quero que vocês entendam a minha colocação, tá?
juridicamente, nenhum método terapêutico, nenhuma ciência, nenhuma linha de trabalho do que eu estou falando dentro do contexto desse vídeo é passível de registro, é passível de exclusividade, diferente dos Estados Unidos. Mas óbvio, isso não quer dizer que vocês devam cair na mão de charlatões, claro que não. O TEACH é um método que poucas pessoas conhecem no Brasil. Denver, mesma coisa. Boquinhas, mesma coisa. E por aí vai. Óbvio, tá bom? São coisas diferentes, tá? Vocês têm que buscar os profissionais mais bem qualificados. Mas não acreditem nos profissionais bem qualificados que infelizmente estão mal intencionados, querendo fazer reserva de mercado, dizendo que somente eles podem exercer o método X ou Y. Ah, Diogo, por que você está combatendo isso? Você tem mágoa, você tem raiva, você está perseguindo alguém? Não, não é. É porque eu sei que nas regiões mais remotas, esses excelentes profissionais não alcançam. É porque eu sei que para as pessoas mais carentes que não podem pagar, esses excelentes profissionais não vão assisti-las. Ou uma coisa ou outra, não é? Eu sei que excelentes profissionais fazem trabalhos assistenciais. Não estou dizendo que não fazem, mas não fazem para o Brasil todo, não fazem para todas as pessoas. Então, quanto mais esses métodos, essas linhas de trabalho, essas ciências forem difundidas e chegarem a mais pessoas, mais bem atendidos serão os autistas. Óbvio que com responsabilidade, com capacitações, com conhecimentos, etc, etc, etc. Óbvio, tá? Mas o que eu não quero é que vocês fiquem acreditando nessa barreira, nessa blindagem, nessa reserva de mercado que pessoas, apesar de terem experiência, apesar de terem informação, estão fazendo reserva de mercado de forma mal intencionada, tá? Então são coisas diferentes, beleza? Então é isso. Tratamento multiprofissional, direito do autista, multidisciplinar, sim. 4 pilares, né? Educação inclusiva, tá? Aí os profissionais da educação inclusiva com formação e experiência nisso, né? Não só blá blá blá. Legislação inclusiva, profissionais com capacidade para isso, quando for necessário invocar a legislação. A parte mais importante, as terapias, 3 pilares, fono, TO e analista do comportamento, e a questão clínica, que somente médico tem autoridade para falar. Beleza, pessoal? O vídeo ficou um pouco extenso, mas eu quis deixar bem claro para vocês, tá? Se vocês gostaram, dá um like aí, por favor, tá? Eu preciso desse like. Se puderem, compartilhem, tá, o vídeo, e se puderem, inscrevam-se aí no canal. O Benício quer dar um oi e o Diogo também, né, Diogo? Sim. Dá um oi, filho. Oi. Isso. Bem, é isso aí, pessoal. Boa noite, bom final de semana para vocês.